Então, meus amores, vamos dar início às nossas aulas do segundo semestre de 2021, ok? Então, me chamo Maria das Graças, estagiária, como vocês já conhecem, e vocês podem me procurar para qualquer dúvida desta aula e das próximas que virão, ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre sequência, a gente vai dar início ao estudo do conteúdo sobre sequências. Então, a gente vai ficar conhecendo o que é uma sequência, o conceito, e a gente também vai conhecer os termos de uma sequência, certo? Então, para início, eu trouxe um pequeno texto aqui de um assunto muito importante que interessa muito vocês, né? Na maioria dos casos, que é a questão da Copa Mundial de Futebol, que inclusive ano que vem vai ser o ano em que elas vão ocorrer, certo? Então, o Brasil, como a gente sabe, ele é pentacampeão mundial de futebol, e os anos em ordem cronológica em que ele foi campeão mundial foram os anos de 1958. Gente, desculpa o barulhinho, não sei se deu para ouvir, mas como a gente mora aqui perto do centro, então é bem complicado a questão do barulho. E aí, como eu estava falando, retomando aqui, os anos foram 1958, 1962, 1970, 1994 e o último ano que foi em 2002. Essas datas, elas formam um conjunto com os elementos dispostos numa determinada ordem. Por que que elas formam um conjunto, né? Porque são esses todos os elementos que compõem os anos, né, em que corresponde aos títulos que o Brasil ganhou. Então, é o conjunto que formam as datas correspondentes aos títulos em que o Brasil foi campeão durante as Copas que teve, né, as Copas Mundiais. E cada uma dessas datas, elas estão fazendo referência a um título diferente. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que a primeira medalha que o Brasil ganhou, o primeiro título, foi no ano de 2002, porque se eu afirmar isso, eu vou estar mentindo, porque já existe uma ordem pré-estabelecida, uma ordem cronológica, ou seja, de tempo. O ano em que o Brasil ganhou a primeira medalha foi no ano de 1958, não foi em 2002. Então, já existe uma ordem. Essa ordem a gente diz que é uma sequência. Então, se tem uma ordem, se eu consigo identificar qualquer tipo de ordem que seja, do tempo, numérico, qualquer outro, então existe uma sequência, a gente chama de sequência, tá certo? Bom, então, no estudo desse conjunto que a gente acabou de analisar, como qualquer outro, a gente observa que existe uma sequência. Então, dessa maneira, a gente pode definir o conceito de sequência como sendo todo o conjunto ou grupo do qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem, certo? Então, só recordando aqui um pouco do que vocês já viram, em algum momento da vida escolar de vocês já estudaram sobre os conjuntos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números reais. Então, qualquer um desses conjuntos que vocês já viram, eles estão postos, eles estão ali representando uma sequência. Então, todo conjunto que você tem, conjunto numérico, ele representa uma sequência, porque eles estão postos em uma ordem. Por trás dele, né, daquela ordem, daquela sequência de números, tem uma lei de formação que a gente vai ver posteriormente, né, uma coisa a ser estudada posteriormente, ok? Então, para fixar melhor o conceito de sequência, eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês podem observar constantemente no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, os dias da semana, a gente pode falar que é um tipo de sequência, porque eu sei que uma semana possui 7 dias e para cada um desses dias tem uma ordem diferente. Ou seja, o primeiro dia é o domingo, no caso. Então, a ordem do domingo é primeira. O segundo dia, no caso, seria o segundo dia da semana seria segunda, né? Que no caso é segunda. O terceiro dia, terça, aí depois quarta, quinta e o último dia sendo o sábado. Então, como você sabe que existe essa ordem pré-estabelecida já, né? Então, você pode dizer que os dias da semana representam uma sequência. E a sequência aí é justamente essa que aparece para vocês, essa ordenzinha aí. Se alguém falar para você que o segundo dia da semana é terça, por exemplo, você vai falar para essa pessoa que ela está errada, porque terça-feira não é o segundo dia da semana. O segundo dia da semana é segunda-feira, certo?
Outro exemplo bem prático também é os meses do ano, porque você sabe que os meses do ano são compostos por 12 meses, em que o primeiro mês é janeiro, o segundo mês é fevereiro e o último mês é dezembro. Então, esses meses, existe uma ordem para que eles aconteçam, né? Você não vive o mês de fevereiro primeiro que o mês de janeiro, né? E isso não existe. Então, já existe uma ordem pré-estabelecida para que esses meses aconteçam. Então, isso também é um exemplo de sequência. Outro exemplo mais clássico ainda é a questão da chamada que o professor realiza dentro da sala de aula. E eu tenho certeza que esse é um exemplo que todos vocês já passaram em algum momento da fase escolar de vocês, né? Porque o professor, quando ele vai fazer essa chamada, vai realizar essa chamada, ele não faz isso de qualquer forma, ele não faz de uma forma aleatória, ele segue uma sequência, uma ordem. Se vocês recordarem bem, os nomes de vocês estão registrados no diário de acordo com a ordem alfabética, ou seja, quem começa com a letra A vem primeiro, depois vem quem começa com a letra B, depois com a letra C e assim por diante, ok? Outros exemplos são a questão dos números naturais e dos números romanos. Ambos representam conjuntos. Aliás, todos esses exemplos que eu trouxe para vocês representam um conjunto. O conjunto dos dias da semana, o conjunto dos meses, o conjunto dos nomes que estão registrados no diário do professor, né? O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números romanos. Todos eles representam qualquer tipo de sequência, ok? Só que na nossa disciplina de matemática, a gente vai focar mais nas sequências numéricas, ou seja, são aquelas sequências formadas por número, ou seja, por conjuntos de elementos contáveis e ordenados, em que eu posso colocar uma ordem, posso contar e assim por diante. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês, no caso, um exemplo com 3 situações, certo? Na primeira situação, onde eu possuo um triângulo formado por palitos de fósforos. Na segunda situação, eu posso observar 4 triângulos, se eu conseguir unir ambos os triângulos de ambas as cores. E na terceira situação, eu vou obter 9 triângulos. Então, dessa forma, eu consigo contar a quantidade de triângulos que eu posso formar com certa quantidade de palitos. E eu também posso estabelecer uma ordem. No caso, a ordem que está aí está da menor quantidade de triângulo para a maior quantidade de triângulo, ok? Aqui também eu trouxe para vocês o exemplo do conjunto dos números naturais, que eu já mencionei em exemplos anteriores, só que eu trouxe de outra forma para vocês analisarem. Aqui existe 2 figurinhas, em que a primeira representa o conjunto dos números naturais, e aí só está de 1 a 5, mas não deixa de ser uma sequência, porque você consegue contar, você consegue colocar uma ordem nelas, e aqui na segunda figura você também consegue enxergar que existe uma ordem, né? Se você analisar lá no meio da imagem, no centro da imagem, você começa por 1, aí tá ligando no 2, que tá por 3, que tá por 4, que tá por 5, e assim por diante vai crescendo até o número 49, que está representado por reticências. Essas reticências aí, elas indicam que existem muito mais números para frente. Ou então, você também pode analisar do 49, aí vai decrescendo 48, 47, até chegar no número 1, que não deixa também de ser uma sequência. No caso, seria uma sequência crescente e uma sequência decrescente, que pode acontecer da mesma forma, ok? Meu pessoalzinho, assim, como todo conteúdo matemático, o conteúdo de sequência também ele é composto por alguns elementos. Então, as sequências, elas possuem o que a gente chama de termo. O termo, no caso, seria os elementos que a gente está trabalhando de um determinado conjunto. Se eu estou trabalhando com um conjunto dos dias de uma semana, por exemplo, eu sei que os meus termos serão os dias da semana, no caso, segunda, terça, quarta, por aí vai, né? Então, eu posso representar em uma sequência numérica qualquer que eu tenha o primeiro termo por A índice 1, o segundo termo por A índice 2 e assim por diante, né? Se eu sei quem é o meu último termo da minha sequência, eu posso representar por A índice N. Esse N poderia ser qualquer outra letra, A índice T, A índice B, qualquer outra letra, mas a gente vai utilizar a letra N simplesmente para padronizar, ok? Então, a letra N, ela determina o número de elementos da sequência.
E também ela tem uma representação. A representação dela ocorre através de parêntese, como vocês vão ver no exemplo. Então, aqui, nos termos de uma sequência, os termos de uma sequência. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é a sequência de números positivos ímpares e menores que 13. No caso, essa sequência ela está representada por parêntese, que é como ela geralmente vem representada. Então, toda vez que vocês veem uma sequência de número, uma ordem de números dessa forma, vocês podem concluir que se trata de uma sequência em que o primeiro elemento representa o A índice 1, que é o primeiro termo, que no caso é 1. O quarto termo seria o número 7. E o último termo seria o AN, como eu falei para vocês, que é o número 11, ok? Bom, as sequências, elas também podem ser classificadas como finita ou infinitas. Uma sequência, ela será finita se ela possuir fim, se eu conseguir identificar todos os elementos da minha sequência. Então, dessa forma, eu consigo dizer que a sequência, ela também é limitada, porque eu consegui identificar qualquer um de seus elementos. E eu posso representar por A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, até A índice N, que é o último termo da minha sequência, entre parênteses, ok? Já a sequência infinita é uma sequência que ela não possui fim, ou seja, os seus elementos são infinitos. E aí eu posso citar vários exemplos para vocês. O conjunto dos números naturais é uma sequência infinita, porque você não consegue identificar quantos são os números naturais, você não consegue dizer quantos são os números reais. Então, todos esses conjuntos são exemplos de sequências infinitas. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um exemplo da sequência dos números pares negativos. Você não consegue dizer quantos são, né? Mas você consegue conhecer alguns deles. Então, se você consegue conhecer alguns deles, você consegue dizer que é uma sequência. Porém, você não consegue dizer que ela possui fim. Então, a gente representa dessa maneirinha aí, por reticências no final, justamente para indicar que ela possui mais elementos, ok? Então, meus amores, a aula foi isso. Até a próxima aula. E na próxima aula a gente vai ver mais coisinhas sobre esse assunto, tá certo?